Salve, salve meus amigos, professor Cleber Pinho, começando a nossa aula. Hoje vamos estudar controle de constitucionalidade, é uma revisão ou, não posso nem dizer revisão, estamos reaprendendo essa matéria que, em tese, nós estudamos ela na academia, na faculdade, né? Normalmente, na faculdade, o professor passa de en passant essa matéria aqui, que realmente não é uma matéria simples, é uma matéria difícil, né? Que o professor tem que ter realmente um domínio bem mais concentrado, e às vezes na faculdade não dá para estudarmos daquela forma que é para ser estudado. Nós vamos entender que o controle de constitucionalidade, meus amigos, ele se vai basear em dois princípios básicos, né? Vou colocar para vocês dois princípios básicos. Os dois princípios básicos do controle de constitucionalidade, nós temos que entender que se preza o controle é o princípio da supremacia da Constituição, tá? É um princípio básico, a supremacia da Constituição e a presunção de lei, a presunção de legitimidade das leis. Então, nesses dois pontos, eu tenho um ponto que é a presunção de legitimidade e outro que é a chamada supremacia constitucional. Bacana, não vou entrar na força normativa da Constituição, de Conrad Hessen, não precisamos chegar a tanto. Nós estamos estudando controle para o exame de ordem, então nós podemos ser mais objetivos. Então a ideia é a seguinte, o primeiro ponto é esses dois princípios, tá? Aí eu tenho que quais são as espécies, professor, de inconstitucionalidade que eu posso ter? Eu tenho uma espécie que pode ser uma inconstitucionalidade formal, material, por ação ou por omissão. Então vamos lá. A inconstitucionalidade formal é aquela que afronta o devido processo legislativo de formação do ato normativo. Vamos voltando aqui então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para nós conversarmos. Por exemplo, nós temos que existem algumas matérias, a nossa Constituição ela faz um sistema de repartição de competências. Entenda, existem algumas matérias que são objetivas e direcionadas para a União e existem matérias que são compartilhadas entre os estados, o Distrito Federal e a própria União. Eu chamo de competências legislativas. A privativa, que é da União, que está no artigo 22, e as competências concorrentes, que estão no artigo 24. O que é o primeiro ponto que eu tenho que manjar nessa parte? O que é comum nas provas? As provas, e na vida acadêmica, prática, no Supremo, é quando uma competência que é privativa da União, algum agente, algum ente federativo, por exemplo, os estados, legislam a respeito dessa matéria que é de competência exclusiva da União. Por exemplo, trânsito e transporte. É muito comum em prova. Quando fala assim, um estado do Mato Grosso legislou a respeito da utilização de cinto e se caso não utilizar o cinto vai ser aplicada uma multa. Veja, está legislando a respeito do trânsito. Então, nesse caso, quem deve legislar não é o Mato Grosso. Quem deve legislar, na verdade, é a União. Quando nós nos deparamos com essa situação prática, você vai entender que haverá uma inconstitucionalidade. Durante as nossas aulas, nós fizemos vários exercícios, né? Nós tivemos algumas aulas, você vai perceber lá, a lei é inconstitucional. Aí você fala, a lei é inconstitucional. Você fala, pô, por que é inconstitucional? Por duas maneiras. Ou ela vai ser inconstitucional formalmente, ou vai ser materialmente. Formalmente, por regra, existem várias classificações. Mas o que é o essencial? Aquela propriamente dita, no sentido de que era você que deveria legislar a respeito dessa matéria? Não. Então não era para você estar legislando. Então é muito comum nas provas do exame de ordem, e nas provas de concurso público também, eles colocaram o seguinte, o prefeito da cidade tal legislou a respeito da impossibilidade de o plano de saúde não poderá ser cessado durante prefeito não pode, o prefeito deu iniciativa de lei de um plano de saúde. A Câmara Municipal falando sobre plano de saúde não pode. O Estado do Mato Grosso falando sobre plano de saúde não pode, porque plano de saúde se prende o quê? Direito civil. E se é direito civil, quem legisla? A União. Então, o primeiro ponto que eu falo que é importante para você entender a gênese do controle de constitucionalidade é você conhecer a competência. O quê? A competência, principalmente legislativa, da União e a competência concorrente, que é muito comum isso na prova. Porque se você domina qual é a privativa da União e qual é a concorrente, quando você bater o olho, você fala, opa, essa daqui pode legislar, não é inconstitucional formalmente. Bacana. Tranquilo? Então, o primeiro ponto é isso. A inconstitucionalidade formal se prende a isso. Se prende a uma hipótese
praticamente nas questões, eles vão te apresentar uma situação em que fala, que vai trazendo que o Estado do Mato Grosso legislou por alguma hipótese do artigo 22, que é a competência da União. Quer ver um exemplo que já caiu, já é uma decisão suprema. Um determinado Estado legislou a respeito de que deveria existir bloqueador de celular ao redor de estabelecimentos penitenciários. Cara, uma puta ideia. Realmente uma puta ideia. Porra, você colocar bloqueador no âmbito para evitar, por exemplo, alguma situação do sujeito estar comunicando com o âmbito externo e bloquear a ligação. Você fala, ó, Estado, você fez certinho. Só que não. Porque, na verdade, isso já chegou no Supremo. O Supremo falou, olha, legal, a sua intenção é massa. Mas quem tem que legislar a respeito de telecomunicações não é o Estado, e sim a União. Então, essa lei ela pode ser materialmente constitucional, está em consonância realmente com a proteção da segurança pública, está em consonância com tudo relativo à segurança pública, mas feriu de morte o artigo 22, que fala que quem tem que legislar a respeito disso é a União e não os Estados. Entendeu? Então, a inconstitucionalidade material se prende a isso. Tá? Se prende a uma hipótese do processo legislativo. Já a inconstitucionalidade material, eu falei a formal, né? Inconstitucionalidade formal, que é isso, tá? Aliás, se você quiser anotar no material, pega a sua caneta aí, anota do lado da palavra formal. Escreva aí. Escreva aí. Escreva. Nomodinâmica. Nomodinâmica. Isso. Inconstitucionalidade formal, ela é apelidada também de nomodinâmica. Eu vou colocar aqui no chat para você não se perder. Então, a inconstitucionalidade formal, ela também é chamada de nomodinâmica. Anota no seu caderno. Já vou adiantar, inconstitucionalidade material, essa também é chamada de nomoestática. Anota aí. Nomodinâmica e nomoestática. Beleza? Tranquilo? Só você lembrar assim, ó. A inconstitucionalidade formal de uma lei ou de um projeto de lei, se ele estiver ainda lá no Congresso tramitando, se prende à formalidade. Quem deveria propor aquela lei ou como foi feito o processo legislativo. Por exemplo, se uma lei ela é complementar, a lei complementar ela deve ser instaurada a sua votação e a sua decisão por maioria absoluta. Se for uma lei ordinária, a maioria é uma maioria simples. Então, se houve troca nesses polos, se uma inconstitucionalidade era uma lei complementar, ela foi votada com maioria simples, veja, uma inconstitucionalidade formal, ou seja, na construção da lei, na dinâmica da lei, houve uma inconstitucionalidade que nós chamamos também de nomodinâmica. Bacana. Existem classificações de inconstitucionalidade, mas não nos interessa estudarmos isso hoje. Só quero que você conheça. E também para o exame de ordem você não precisa ir tão fundo, tá? Só esse conhecimento quanto se é ou não é, já basta. Mas é muito importante depois a leitura do artigo 22 e do artigo 24. Já deixo receitado para você o artigo 22 e 24. Inclusive nós temos uma aula exclusiva chamada repartição de competência. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, diante disso, nós temos então essas duas espécies, a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material que eu expliquei para vocês. Bacana? E eu tenho a inconstitucionalidade que pode ser por ação ou por omissão. Bacana. O professor está passando aula de penal, né? Aula de penal que a gente fala isso, né? Ação ou omissão, né? Uma inconstitucionalidade ação por omissão. Ignorar. Deixa eu ver isso aqui. Assim, beleza? Vocês estão continuando visualizando, né, galera? Tá continuando visualizando, tá, né? Tá tudo ok? Tá, né? Sim. Beleza, maravilha. Então tá bom.
Então, nós temos então a inconstitucionalidade, também pode ser por ação ou por omissão. Ação é tranquilo, quer dizer que a norma foi produzida, mas foi produzida de forma incorreta. Bacana? Tranquilo? Ou então eu tenho a inconstitucionalidade por omissão. Veja, olha que interessante. Se o legislativo ele não faz uma lei que a Constituição determinou para que o faça, ele já incorre em uma inconstitucionalidade. Olha que interessante. A lei fala constituinte, constituinte não, legislador, faça uma determinada lei para regular algum direito constitucional. E se o legislador dormir em berço esplêndido, eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Então, a inconstitucionalidade também pode ser por ação, quando ele legisla de forma incorreta, ou pode ser por omissão, quando ele deveria fazer e não fez. Bacana? Beleza? E aí eu tenho várias hipóteses, várias situações em que eu tenho a possibilidade da inconstitucionalidade por omissão. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, uma das hipóteses em que o Supremo analisou isso foi a situação da greve do servidor público, né? O servidor público civil, porque o militar, como você sabe, o militar não pode fazer greve. Cuidado, tá? Já abro uma janelinha aqui. Não só o militar, policial militar estou falando, não só o policial militar ou do exército não pode fazer greve, tá? Porque para a legislação militar, quem for fazer CFO daqui a um tempinho, isso é chamado crime de motim, é um crime de motim. Bacana? Beleza? Maravilha. Perfeito. Aí foi questionado ao Supremo, falou o seguinte, tá, a segurança pública, professor, é um complexo de órgãos que realiza a proteção, não só os militares. A Polícia Civil e o policial penal militar, que hoje não é mais agente prisional, agente penitenciário ou pior, carcereiro. Não existe mais essas linguagens pejorativas. Hoje a figura que existe na Constituição é chamada de policial penal. A pergunta é, o policial penal, o policial civil, ele pode fazer greve? Eles são civis, eles não são penais, né? Fala policiais penais, mas fala do sistema carcerário penal, né? Não é que é policial, não é da polícia penal, não quer dizer que é do militar, o policial penal, né? E aí, professor? O Supremo disse que sim no sentido que eles não podem fazer greves. Pode anotar, vai anotando, viu? Por isso que eu falo para vocês imprimirem o material, porque com o material você já vai anotando do lado, vai anotando observações, que depois fica fácil. Quando você for fazer seu resumo, você já está anotado ali, já está, não precisa estar. Uma das hipóteses, até digo a vocês que estão nos assistindo, né, pessoal, eu abri um pouquinho para o pessoal do exame de ordem, que é o pessoal do Instagram, que é importante que você tenha na mente a organização dos seus estudos. Eu lembro de uma aluna em que ela tinha anotação no caderno dela, ela fazia anotação na apostila, ela fazia anotação no notebook e ela fazia também post-it no caderno e outro post-it no computador, no celular. E aí eu falei para ela, onde é que está anotado isso? Eu falei, professor, em algum lugar daqui na minha casa. Ela não sabia onde estava localizado. Já te digo, sempre tenha em um lugar de guardar informação. Como nós já temos o nosso PDF, o professor vem fazendo errado, então corrige, tá? Como nós temos um PDF pronto para você, eu te oriento, faça impressão do PDF e faça as anotações em cima do PDF. Esses dias até uma aluna tirou foto, ela estudou conosco carreira policial, ela tinha assim um tanto de PDF nosso, ela tirou uma foto em cima do PDF, né? Ela tirou uma foto assim, debruçada em cima do PDF. Tudo ela imprimiu e tudo ela anotou. E deixou tudo catalogado. Então, eu digo para vocês, eu preciso que vocês tenham essa organização também. Tá bom? Então, informações em um único local. Bacana? Beleza? Maravilha. Então tá. Eu tenho que falar isso para vocês também, que é importante que vocês saibam que a inconstitucionalidade, ela tem os seus momentos da sua aplicação. Quanto que pode ser. Aí tem uma questãozinha aqui, né, gente? Eu coloquei até uma questãozinha aqui, uma questão da FGV, né? Vamos fazer ela aqui rapidinho. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano, no final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição. Daí surgindo a denominação jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade exercido por este
esse tipo de estrutura orgânica, assine a alternativa correta. Letra A. A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade. Bacana. É essa a alternativa. Letra B. A denominação mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Não. A mutação constitucional é a possibilidade da interpretação da norma constitucional. Eu faço uma releitura da norma da Constituição, ok? É quando eu olho a Constituição e faço uma releitura. Ou seja, onde se lê isso, você vai ler dessa forma, mas eu não mudo a letra fria da Constituição. Ok? Letra C. O controle de constitucionalidade consiste na análise de compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Bom, não é no controle concentrado, não vamos explicar a respeito disso, que é direcionado ao Supremo, não é qualquer norma que pode chegar à análise infraconstitucional, que pode ser normas antes da Constituição, essas não terão o mesmo controle. Bacana? Beleza? Maravilha. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só ver aqui. Ah, tá, parei, opa, aqui, deixa eu, aqui, ah, tá. Vou voltar aqui. Deixa eu só, antes de avançar, antes de terminar, eu quero que vocês lembrem que no controle de constitucionalidade é importante a análise de que você tem que deixar muito claro qual momento que está ocorrendo esse controle de constitucionalidade. Se o momento é no projeto de lei ou é depois que a lei nasceu. Então você tem que ficar atento ao enunciado da questão. Se a questão falar que a lei está passando por um processo legislativo, está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça, se ela ainda está, se ela sofreu alguma medida junto ao Judiciário, algum mandato de segurança por um parlamentar no Judiciário, ou seja, no Supremo, ou se está nas mãos do presidente para vetar ou sancionar. Nessas são as hipóteses de controle preventivo. Ou seja, o controle preventivo, se você quiser anotar, que está na nossa meta. Aliás, aquela questão eu já respondi com a letra A, né? Faltava só uma alternativa, né? O decreto de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa. Não, a gente vai aprender que não é necessário. O decreto regulamentar não é tudo que vai ser realizado pela via difusa. Beleza. Você tem que entender, deixa eu fazer uma anotação aqui. Antes da lei nascer, eu estou colocando uns momentos aqui. Antes da lei nascer, quando ela é apenas um projeto de lei, estão vendo? Todo mundo está vendo aqui, né? Ó, antes de ser um projeto de lei, opa, tá meio que ofuscou aqui. Assim, um projeto de lei são 3 marcos. Eu tenho, antes dela virar uma lei, antes de virar a lei, o projeto de lei ele pode ser controlado pelos 3 poderes da União. Os 3 poderes da União podem realizar o controle preventivo. Então, antes de virar a lei, um projeto de lei, um PL, se for um projeto de emenda constitucional, eles vão chamar de PEC. Um projeto de lei, que pode ser uma lei complementar, uma lei ordinária, ou um projeto de emenda constitucional, antes de virar a lei, ele pode ser controlado pelos 3 poderes. Essa é uma grande diferença do controle preventivo para o controle repressivo. O controle preventivo é a possibilidade que o projeto de lei seja controlado, ou seja, eu vou analisar, mas deixa eu ver se essa lei aqui está certa, se está contra a Constituição. Então veja, no nascedouro, o legislativo ele realiza esse primeiro controle, o legislativo ele pode realizar esse primeiro controle de constitucionalidade através das chamadas Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Só que se você buscar lá no regimento interno da Câmara e no regimento interno do Senado Federal, eles não chamam de CCJ, eles chamam de Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Eles colocam mais um Czinho aqui no final. Fica CCJC. Mas na TV, quando você abre a TV, eles falam, a lei está passando pela Comissão de Constituição e Justiça. Né? A gente ouve muito CCJ ou CCJ. Bacana. Então a CCJ ou CJC é a comissão que vai analisar a legalidade, se realmente essa norma ela está ou não ferindo a Constituição Federal.
materialmente ou formalmente. Eles vão falar, opa, peraí, não era o presidente que deveria dar ensejo, dar início ao processo de determinada matéria? Bacana? Então, quando observam isso, eles podem barrar esse projeto de lei e arquivar ele. Se for o projeto de emenda constitucional, se for arquivado, ele só pode voltar na nova legislatura, ou seja, no ano subsequente. Eles não podem entrar na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa, quando eles falam, é um ano. Um ano, eles chamam de 2 de fevereiro até 22 de dezembro, se não me engano, é chamado ano legislativo, eles chamam de sessão legislativa. A sessão legislativa é o período de um ano. Então, se caso o projeto de emenda constitucional ele for arquivado, por exemplo, pela Câmara, pela comissão, no início do ano, no finalzinho do ano, ele só pode entrar novamente no ano seguinte. Bacana. É possível que um projeto de lei ele possa voltar na mesma sessão legislativa, mas aí tem que ter uma provocação interna pelos próprios parlamentares, salvo engano, por maioria absoluta. Bacana. Beleza, maravilha. Ainda estou só aquecendo os motores. Pessoal que está no Instagram, estamos falando sobre controle de constitucionalidade. Matéria maravilhosa para um sábado à tarde. Matéria muito gostosa, muito apetitosa. Beleza, tranquilo. Vamos continuar então o nosso raciocínio, tá? Então o controle preventivo tem essa função. Professor, quando é que ocorre o controle repressivo? O controle repressivo, ele vai ocorrer depois que a lei nasceu. Depois que a lei nasceu, eu tenho que a regra, tá? Eu vou usar a regra que existe outras ramificações, mas para o exame de ordem, se você gravar a regra, eu fico muito feliz. A regra, deixa eu continuar aqui, não terminei de falar. Então, no controle preventivo ainda, eu tenho o legislativo. O judiciário pode realizar o controle preventivo, professor? O judiciário pode realizar o controle preventivo. Como é que ele realiza o controle preventivo, professor? Ele realiza analisando um mandado de segurança. Um mandado de segurança impetrado por um parlamentar. Então, o parlamentar fala, olha, está errado lá o processo legislativo supremo. Está errado o processo legislativo supremo. Não era para ser aquele deputado, não era para ser o presidente que deveria dar o início ao processo dessa norma. Era outra pessoa, ou o quórum foi votado de forma incorreta. Então, ele vai analisar, nesse caso, quando o Supremo analisa aqui o mandado de segurança, ele analisa apenas a forma. Ele só analisa a forma, ele não entra no mérito, tá? Tem decisão do Supremo que já entrou no mérito, mas a regra é que ele decide apenas quanto à matéria de forma, ou seja, era para você, deveria ter entrado com a ação e não você. Bacana? Quem provoca o Supremo nesse caso? Quem provoca é um parlamentar, que é um parlamentar com, é claro, com mandato, esteja com mandato. Bacana? Beleza? Veja, controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Judiciário. E o último controle preventivo de constitucionalidade é feito pelo próprio Executivo. O Executivo, ele realiza o chamado veto jurídico. Lembra que o presidente da República, o governador de estado, o prefeito, eles podem vetar um projeto de lei. Eles podem vetar um projeto de lei que pode ser um controle chamado político, um veto chamado político, quando não é interessante ou conveniente ou oportuno para a administração naquele momento, ou o chamado veto jurídico, quando o presidente, no âmbito federal, ele vê que aquela norma ela é inconstitucional, formal ou materialmente inconstitucional. E aí ele fala, gente, desculpa, mas eu tenho que vetar essa norma inconstitucional. E aí ele veta, ele breca esse projeto de lei. Bacana? Existe um procedimento próprio quanto ao veto que nós vamos estudar de forma isolada quando nós estivermos falando de processo legislativo. Vamos pegar o veto e vamos fazer uma aula especial só para tratarmos do veto. Bacana? Mas o presidente ele pode vetar juridicamente. Falar, olha, essa norma é inconstitucional. Então o presidente ele realiza o controle preventivo de constitucionalidade no projeto de lei quando ele realiza o chamado veto jurídico. Bacana? Beleza? É claro, esse veto dele pode ser derrubado pelo parlamento. Mas, como eu disse, não é a nossa matéria agora. Nós estamos apenas conhecendo o controle de constitucionalidade. Bacana? Então, fechando. O controle preventivo de constitucionalidade é feito sobre o projeto de lei
ou projeto de emenda constitucional. Ele é realizado pelos três poderes. O Legislativo na sua Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão permanente. Depois, no Judiciário, que pode ser realizado perante um mandato de segurança impetrado por um parlamentar. E, por fim, o Executivo realizando o seu veto jurídico. Bacana? Beleza? Meus amigos, passou esses três filtros. E assim mesmo não foi identificado uma inconstitucionalidade. Acontece isso a rodo. E aí cabe a quem falar, opa, tá errado, gente, não é assim. Não é assim que faz a lei. Aí se dificulta, né? Aí depois vocês ficam me chamando que eu sou ativista. Aí eu estou falando Supremo, né? O Supremo fala, pô, vocês me falam que sou ativista. Ou Judiciário. Vocês não fazem a lei direito aí, e aí agora eu tenho que declarar a inconstitucionalidade dela. Isso acontece às vezes no Supremo. Às vezes o Legislativo fica puto da vida porque eles levam 10 anos discutindo a matéria e chega o Supremo em uma canetada e fala, desculpa, mas essa lei não serve de nada. Então o Judiciário, ele realiza o controle repressivo. Depois que a lei nasceu, veja, existem exceções à regra. Tá? A doutrina de Pedro Lenz vai falar que também é possível o controle pelo legislativo quando ele suspende a eficácia da norma do decreto regulamentador, suspendeu a eficácia quando o presidente excede o decreto ou as delegações executadas pelo Congresso para fazer a lei delegada, mas é outra questão, tá? Eu vou bater na raiz hoje. A corrente majoritária vai dizer que o Supremo, o Judiciário é o único competente para realizar o controle depois que a lei nasceu. E para o exame de ordem é o que nos interessa. Bacana. Beleza, tranquilo. Aí que depois que a lei nasceu, eu tenho dois controles que podem ser realizados. O chamado controle difuso. Esse D meu ficou feio. Ou o controle chamado concentrado. Então, depois que a lei nasceu, eu posso ter dois controles. O chamado controle difuso e o controle concentrado. Bacana? Beleza, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Pessoal da mentoria, alguma dúvida? Sim, o veto é necessário ter... O veto, na verdade, eu não vou falar do veto agora, Tayane, mas o presidente, quando ele veta a matéria, ele tem que comunicar em 48 horas à Casa Legislativa. Fala, olha, vetei porque... Ele comunica ao Senado, fala, ó, vetei por motivos disso. Ele justifica. Ele tem que justificar e tem que notificar o Legislativo, ok? Aí tem um procedimento de 15 dias, parará, mas a gente vai ver depois, tá bom? Mas ele tem que justificar, não é bagunçado. Na minha inocência, na minha academia, eu acreditava, até a minha amiga Érica Pico está aqui assistindo, na época da minha faculdade, eu acreditava que o presidente, quando ele vetava, ninguém poderia derrubar o veto dele, a palavra dele era final. Gente, em democracias, na verdade não posso chamar de democracia, mas em um sistema jurídico, onde o presidente veta e não tem a possibilidade de ser derrubado o veto pelo legislativo, eu não estou diante de uma democracia. Bacana? Quando existe um excesso de poder no executivo, não é chamado de democracia. Bacana? A gente não chama de ditadura. Bacana, entendemos esse ponto. Até aqui, pessoal da mentoria, alguma dúvida? Beleza. Se não tem dúvida, vamos avançar então. Tá? Pode escrever aqui. Bacana, vamos lá. Deixa eu meu copinho d'água aqui. Meu Deus, eu passando aí. Não, o áudio tá ligado. E né? Já foi. Vamos lá. Eu estou aqui conversando com minha esposa aqui sobre as coisas da vida, mas vamos lá. Preste atenção. Brasil varonil, olha só. No controle difuso, eu disse para você que pode ser difuso ou concentrado. Deixa eu fazer um quadrinho aqui. O controle difuso. O que você, quando eu falo difuso, o que você lembra? Difundir. Difuso vem de espalhado. Grava isso. Difundir, espalhar. Radiodifusora, né? Todo local do mundo, do Brasil, você acha uma radiodifusora. Difusão vem de espalhar. Quando eu falo controle concentrado, concentração, direcionamento. Bacana? Então, o controle difuso, veja, agora estamos falando da matéria que a lei já nasceu. Amor, pega uma caneta para mim preta aí, por favor, já que você está de pé. Então, o controle difuso é feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal, tá? Por isso que ele é feito de forma difusa. Já o controle concentrado é realizado em um só órgão. Bacana?
Presta bem atenção. Eu também, na época da minha exame de ordem, ninguém tinha me dito isso, ok? Mas o controle concentrado, que eu disse que é feito só em um órgão, a gente aprende na academia que é feito apenas pelo Supremo. Lê do engano. Porque os tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, Tribunal de Justiça, também realizam um controle concentrado. Os tribunais de justiça também realizam um controle concentrado. TJ. O TJ aqui no Mato Grosso também realiza o controle concentrado. Eu vou protocolar diretamente no Tribunal de Justiça para derrubar alguma lei estadual que está indo contra a Constituição estadual. Agora, se uma lei estadual está indo contra a nossa querida e amada Constituição Federal, aí, não, queria essa daqui. O controle concentrado deve ser realizado, a distribuição dessa petição, lá no Supremo. Então, o controle concentrado, teremos ali ações do controle concentrado. Bacana? No controle difuso, professor, qual é a espécie de ação? Porque eu aprendi na faculdade isso. Fazer ação. A investigação de paternidade. Vou fazer uma ação. Ótimo. Vou fazer a investigação de paternidade. Vou fazer uma ação. Qual que é a ação do controle concentrado? Vamos para a parte mais fácil. Quais são as ações? No controle concentrado, eu tenho as ações de ADI, ADC, a irmã dela, ADO, ADPF e ação interventiva, ou representação e intervenção. Então, tem essas ações. É o meu cardápio. No controle concentrado, eu vou ter ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Eu posso ter uma ADC, ação direta de constitucionalidade, uma ação declaratória por omissão, uma ação direta de inconstitucionalidade, aliás, melhor dizendo, uma ação declaratória de omissão, né? Ação direta de inconstitucionalidade ou omissão. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Aqui, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aqui, arguição de descumprimento de preceito fundamental. E, por fim, a chamada ação interventiva. Eu tenho, então, 5 espécies de ações. Então, no controle concentrado, não tem como eu, Kleber Pinho, fazer uma petição e levar lá em Brasília. Porque necessita de determinados legitimados. Só determinadas pessoas que podem propor essa ação perante o Supremo. Bacana? E o controle difuso, professor? O controle difuso, qual é a espécie de ação que eu posso? A sacada é que no controle difuso eu posso fazer esse pedido dentro de qualquer espécie de ação. Entenda o que eu vou dizer para você. O controle difuso, ele também é chamado de controle incidental. Incidental é o que está dentro. Incidente processual é o que ocorre dentro do processo. Então, digamos assim, eu posso entrar com habeas corpus, ok? Eu posso entrar com habeas corpus? Posso entrar com habeas corpus. O habeas corpus vai ser o réu está preso. Bacana? Dentro do habeas corpus, eu vou ter o pedido. Eu vou fazer 2 pedidos. O pedido principal, o que eu vou pedir? Para soltar ele, não é isso? O primeiro pedido principal vai ser para soltar. Soltar. Está preso. Um habeas corpus preventivo. Aliás, repressivo. O sujeito já está preso. E aí eu vou entrar com o habeas corpus para soltar o meu cliente. Então, esse habeas corpus, o pedido principal, preste atenção. Preste atenção, olha para mim aqui. Acorda, olha para mim aqui. Deu uma piscada mais demorada esse povo aí. Daqui eu vi você piscando mais demorado. Sua câmera está fechada, mas eu vi você piscar de forma mais demorada. Presta atenção aqui. No habeas corpus, qual o pedido principal seu? Vai ser o que? Para soltar ele. Bacana? Beleza? Mas eu posso... Por quê? Porque a prisão foi ilegal. Bacana? Mas eu posso discutir nesse habeas corpus, eu posso dizer que o artigo que fundamentou a prisão dele está indo contra a Constituição. Isso mesmo. Eu posso falar, por exemplo, vai falar de 302, flagrante, né? Eu posso falar que 302 de CPPO, melhor dizendo, eu posso falar que ele foi preso por uma situação da Lei Maria da Penha. Bacana?
e vou e falo que a Lei Maria da Penha, ela é inconstitucional. Veja, o habeas corpus vai ser direcionado para o juiz, se a autoridade coatora for delegado de polícia, bacana? E aí eu vou pedir, o pedido principal meu é a soltura, você está comigo? Mas o meu fundamento, eu posso fundamentar, ou seja, dentro do habeas corpus, de forma incidental, não é o pedido principal. O meu pedido principal é que ele seja solto. Mas incidentalmente eu falo, excelência, olha só, eu quero que ele seja solto porque a Lei Maria da Penha, que fundamentou a prisão dele, é inconstitucional. Vai contra a Constituição Federal. Por quê? Viagem, viu, gente? Não existe isso, tá? Viagem. Porque a Lei Maria da Penha protege apenas o homem e não a mulher. Por isso, ela é inconstitucional porque fere a chamada isonomia entre homem e mulher. Você está comigo? É furada essa tese, porque o Supremo já derrubou. Falou, olha, me desculpa. Aqui eu estou buscando a igualdade substancial, tá? A igualdade material. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais na medida da sua desigualdade. Entendemos isso? Bacana? Então, o habeas corpus, o pedido principal é a soltura, mas de forma incidental, ou seja, dentro do habeas corpus, tem um pedido lá na... Lembra quando a gente vai fazer a petição? Vamos fazer uma petição, né? Vamos imaginar fazendo a petição, né? A petição, lá em cima vai ter um endereçamento. Ao juízo da terceira vara... Você pensou que ia falar excelentíssimo, né? Você tá por fora, viu? Você tá por fora. O novo CPC, a gente não direciona mais para o excelentíssimo juiz. Não é para a pessoa do juiz, e sim para o juízo. Então, você direciona ao juízo da terceira vara criminal da comarca de Cuiabá. Você tá na época do excelentíssimo ainda? Complicado, hein? Bacana? Endereçamento assim, né? Eu fiz tudo bagunçado. Olha o juízo aqui. Aí, é assim que a gente faz uma petição no criminal, digamos no civil também. Eu endereço para onde vai a petição. É como se fosse uma carta, um endereçamento. Aí aqui embaixo eu posso colocar o número do inquérito, se for o caso, se ele estiver preso. E aí eu coloco fulano de tal. Aí vem qualificando ele. Nananã, vem por intermédio do seu fiel advogado, nananã, impetrar a habeas corpus como fundamento na Constituição Federal, no artigo tal, no CPP, parará, vem construindo. Aí eu venho falando, 2 fatos, não é assim que a gente faz? Sim ou não, gente? Gente, eu estou sendo muito didático mesmo. E não tenho pressa, viu? Se a gente não terminar hoje 22 horas da noite, não tem problema, não tem pressa nenhuma, tá? Então, 2 fatos, aí eu venho contar na história. Zé das Couves, né? Fulano de tal, estava no local dele, tarará. Agressões verbais, foi preso em uma situação flagrante que não existiu, todavia, parará, e vem construindo a história. Bacana? Aí, quando eu vou falar do mérito, antes de falar do mérito, eu falo preliminar. Preliminarmente, ou preliminar. Aí eu coloco aqui, 2.1. Da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. E aqui eu venho trazendo, excelência, bacana, conforme a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conforme a Declaração Internacional de Direitos Humanos, não é possível distinção entre homem e mulher, parará, a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 2, determina que é igual, dessa forma requer que Vossa Excelência declare a inconstitucionalidade da lei. Ponto. Tópico 3, do mérito ou do direito. Aí eu venho trabalhando direito. Lá no pedido, diante do disposto, requer preliminarmente que seja reconhecido a inconstitucionalidade. Perceba, por isso que o controle difuso não é o pedido principal, não é uma petição para declarar a inconstitucionalidade. O meu pedido principal é a soltura, mas o fundamento, a preliminar que eu utilizo é a inconstitucionalidade. Eu quero ouvir vocês agora. Todo mundo entendeu? Pode falar no chat aqui, pode escrever no chat. Entendeu até aqui? Eu vou te dar mais um exemplo. Não vou, porque o difuso é o mais difícil para entender. Os alunos não entendem o difuso. Bacana. O que mais? Todo mundo entendeu? Tatiana, tá acordando? Bota, Tatiana. Caira, cadê? Bora, escreve aí. Isso, quero que escreve. Igor, tá dormindo aí, Igor? Dá o feedback. Nilda, cadê você? Isso. Bacana, maravilha. Eu vou te dar mais um exemplo.
O difuso é mais fácil. Não, perfeito. Né? O difuso, na verdade, é mais difícil. Mas tudo bem, vamos lá. Vem comigo aqui, vamos continuar. Eu vou te dar mais um exemplo. Eu vou agora para a Justiça do Trabalho. Eu posso ir? Eu vou para a Justiça do Trabalho agora. Não, tá bom. Beleza, vamos lá então. Vem comigo aqui. Na Justiça do Trabalho, como é que chama a petição inicial dele? Escreva aqui no chat. Como é que chama a petição? Esquece, tá bom, gente. Chega de comentário. Vamos focar. Como é que chama a petição inicial na Justiça do Trabalho? Como é que chama a petição inicial deles? Escreve aqui no chat, quero saber. Chama a petição inicial. Vamos, como é que chama? Reclamação, perfeito. Reclamação o quê? Reclamação trabalhista, né? Bacana. Olha aqui. Imaginemos a seguinte hipótese. Gente, agora aqui vai ser batata. Olha só. Preste atenção. Outra ação, uma reclamação trabalhista. Já mudei a moeda. Saí do habeas corpus e fui uma ação de reclamação trabalhista. Bacana? Na reclamação trabalhista, eu vou pedir dentro dos vários verbos, dentro das várias situações, as chamadas verbas trabalhistas. Você sabe que as verbas trabalhistas é uma porrada, né? 13º, férias, adicionais, salário atrasado, e vou colocando na lista, né? Verba trabalhista normalmente é uma porrada, o cara não recebeu tudo, você vai pedindo tudo. Pá. Dentre as verbas, Kaira, tem uma hipótese que o sujeito, qual é o seu cliente? Seu cliente, ele é um frentista. Ele chegou no seu escritório, doutora, tudo bem? Tudo bem, né? Aí, advogado, aí, tá, aí, já me deu aqui 5 minutos, acaba a nossa aula aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar o exemplo trabalhista daqui um pouquinho. Vou interromper agora e volto com o exemplo trabalhista, beleza? Tranquilo? Todo mundo vai sair daqui deixa eu encerrar aqui a gravação dessa primeira parte. Gravamos agora a primeira parte, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje.